Eu sou o professor Paulo Rangel Rios e aqui é a segunda parte do vídeo sobre gás ideal, em que nós vamos calcular um pouco mais, terminar de calcular a função de partição. Basta resolver uma integral e utilizar a função de partição para obter energia e equação do gás ideal. Esse vídeo pode ser visto primeiro e depois o outro vídeo em que tem um pouco mais de dedução, ou vocês verem o vídeo como vocês quiserem. Bem, vamos repetir algumas coisas, a motivação. Vamos colocar ao final do cálculo da função de partição do gás ideal, energia do gás ideal, a equação do gás ideal. Bem, eu vou repetir a motivação que eu falei no vídeo passado, para aqueles que começarem por esse vídeo, Então, qual é a nossa motivação? É um fato experimental bem estabelecido que PV sobre RT dos gases tende a 1 quando a pressão tende a 0. Isso é uma verdade experimental indiscutível. Então, daí sai a equação dos gases para 1 mol de gás, na forma mais comum. Se for mais de 1 mol, tem um Nzinho aqui, que é chamado gás ideal ou gás perfeito. Agora, todo mundo tem ideia intuitiva que o gás ideal ele é aquele gás em que não há interação entre as partículas do gás. Então, como obter essa equação apenas dessa ideia de que as partículas do gás se movem sem haver interação entre elas? Não há energia potencial, se a gente quiser dizer assim. Existe a teoria cinética dos gases, que é uma teoria muito bonita e supõe, por exemplo, que a pressão ela é resultante dos choques das partículas com as paredes. É uma teoria bonita e também chega na equação dos gases. Mas aí que está, como eu falei no vídeo passado, o grande poder da termodinâmica estatística, que a gente vai chegar nessa equação apenas supondo que não há interação entre as partículas. A gente calcula a função de partição, como a gente fez no vídeo passado, e usa as relações que a gente deduziu em outros vídeos entre a função de partição e as propriedades termodinâmicas para usar isso. Nada além de dizer que as partículas não têm energia potencial, apenas energia cinética vai ser usado aqui. Daí a beleza desse tratamento. Não se assustem que esse slide eu botei passo a passo, aqui está a equação que a gente terminou o vídeo passado, em duas partes. Primeiro, a integral de D3, quer dizer, a integral sobre esse volume aqui é simplesmente o volume da caixa. Quando eu tenho N, eu vou ter o volume elevado a N. Tá certo? Então, tá aí. Essa primeira parte está resolvida. A gente tem V elevado a N aqui, que está faltando N. Bom, aqui está o N direitinho. Já a segunda parte da integral é esse somatório. Se eu desenvolver esse somatório, eu posso, e supuser, por exemplo, que a massa de todo mundo é constante, como eu já falei, eu posso simplesmente separar essas integrais em função de cada P1, P2, P3. E se P1 e P2 forem iguais ainda, eu tenho uma integral só e dp. Tá certo? Tudo bem, estou supondo que P2 é isso aqui, mas eu tenho elevado a 3n, porque eu tenho 3n integrais aqui. Tá certo? Aqui deveria ser dn. Eu estou com uns errinhos aqui desagradáveis. Mas veja, uma integral são 3n integrais aqui. Então, se eu substituo P1 por P, todo mundo for igual, eu tenho que multiplicar essas 3n integrais. E aí eu integro só com dp. Tá certo? Já estamos... Bom, aí entra um fator que não dá para explicar no momento. Vamos ver se nos próximos vídeos a gente explica. Nós precisamos dividir isso aqui por n fatorial. Isso é uma questão que vem da mecânica quântica, porque essas partículas são indistinguíveis, na ideia de que se eu trocar esse ponto por esse ponto, como eles são idênticos, nada vai mudar no sistema. Então, elas são indistinguíveis. Então, tem que dividir por n fatorial. Mas nós vamos explicar isso melhor. Não dá para explicar isso com mecânica clássica. Esse é o único ponto
que vocês vão ter que acreditar. Mas veja, não vai fazer diferença no resultado final, aí que está a jogada. Continuando a integração, a gente tem isso aqui. Veja, podemos fazer uma transformação de variáveis, isso daqui é só cálculo. E nós podemos, a integral de e elevado a menos u2 du, se a gente supuser que vai menos infinito a mais infinito, é simplesmente raiz de π. Então a gente coloca isso para cá. Depois vocês podem se divertir olhando isso aqui na tabela. Estamos com isso aqui. Agora nós precisamos usar a aproximação de Stirling para nos livrarmos do fatorial. E com isso nós temos a função de partição de uma forma bem mais simples do que a gente terminou na aula passada. E ρ é a densidade, número de partículas por unidade de volume. Então nós colocamos aqui ρ. Tá certo? Eu não coloquei todos os passos para não ficar um vídeo muito longo, por isso que eu aconselho a vocês a irem passo a passo, que eu acho que vai ajudar a fixar melhor. Finalmente, energia do gás ideal. Nós temos então a função de partição, podemos ln de Q vai ser isso aqui, e a energia vai ser ρ de ln de Q, ρ de T. Tá certo? Ora, a única coisa que depende de T isso não depende de T, isso não depende de T, então é só isso depende de T. Então, tá certo. Bom, então a gente deriva e vamos encontrar 3n sobre 2kt. Pensei que tivesse algum errinho aqui, mas não tem, tá tudo certo. Porque tem um t2 aqui que vai, quando você derivar o logaritmo, vai ser 1 sobre t, vai cortar com t aqui. Esse aqui não depende de t, esse não depende de t, o n vem para fora e nós vamos ter esse resultado. Então, a energia de uma partícula do gás ideal é 3 meios de kT. Nós já vimos esse resultado, certo? Muitas vezes deduzido entre aspas, porque a dedução rigorosa é essa da termodinâmica estatística ou da teoria dos gases, mas a da mecânica, eu gosto mais dessa dedução, acho uma dedução muito mais limpa. Só ter a função de partição e aplicar as relações que a gente conhece. E, finalmente, a equação de estado do gás ideal. Novamente, a gente tem ln de Q. Veja, esse primeiro termo não depende de V, esse termo não depende de V, mas ρ depende de V porque ele é N sobre V. E a pressão, nós vimos lá atrás, é ρ de ln de Q, ρ de V. Então, se eu substituir o único termo que sobrou aqui desses três aqui que não dependem de V, o único que depende é esse. Nós podemos inserir ρn sobre V aqui. Derivando, nós vamos ter isso. Aqui está como o que acontece com a derivada. Então, nós temos pkt n sobre V. Então, PV nkt. Se n for o número de Avogadro, por exemplo, eu posso dizer que o número de partículas que eu quiser, eu tenho PV igual a RT, que é a forma que todo mundo conhece. E se eu disser que o n é o número de Avogadro vezes o número de moles, eu tenho PV igual a nRT. Uma beleza. Realmente é uma coisa assim de tirar o fôlego, a gente obter isso aqui usando nada, quer dizer, usando todo o formalismo da termodinâmica estatística, mas vejam como fica simples a dedução. Uma vez calculada a função de partição, que é a parte difícil, não vou dizer que não seja, é só a gente usar essas relações que são derivadas comuns. Ah, meu Deus. Bom. Queria agradecer quem chegou até aqui e, apesar dessa falha técnica no final, não vou gravar tudo de novo. Então,
Espero que vocês tenham gostado de obter a equação do estado e que eu acho que vale o esforço. Vocês verem a primeira e segunda parte do vídeo mais de uma vez, se for necessário,